Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você, como esse que nós vamos estar dando início agora aqui no nosso canal. O devocional de hoje tem como tema: pare de dar desculpas. Você já deu desculpas para Deus? Pois é, acho que todos nós, em algum momento, algum dia, já demos desculpas a Deus. Desculpas para não fazer algo, desculpas para não aceitar, desculpa para não obedecer. Quantas vezes você já ouviu, já viu, já presenciou desculpas esfarrapadas, né? Para a pessoa muitas vezes não querer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou uma desculpa para poder cometer um pecado, distorcendo a palavra de Deus. Desculpas que vão muito além da nossa imaginação. Muitas vezes, quando a gente acha que já viu todas as desculpas do mundo, sempre tem alguém criativo com uma desculpa nova. Não é assim? E essas desculpas, elas com certeza vão nos trazer algum prejuízo em nossa vida. Principalmente quando a desculpa é na área espiritual. E eu quero trazer para você um texto bíblico. Eu vou te trazer uma parábola e pelo menos 4 exemplos de pessoas que deram desculpas a Deus. Algumas obedeceram e outras não. E eu quero poder fazer com que você possa meditar comigo nessas passagens, nessa parábola que eu vou estar passando para vocês e também nesses 4 exemplos, ok? Então vamos lá, eu quero começar, queridos, eu vou já ajeitar a minha tela aqui para que você possa acompanhar comigo o livro de Lucas, capítulo 14, verso 15 a 24, nós vamos ver sobre a parábola de Jesus. A parábola de Jesus, a parábola do grande banquete. E aqui ele vai nos contar algo sensacional que você já vai abrir a sua mente com relação a esse tema: pare de dar desculpas. Então vamos lá, vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Vai lá. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. Apresentar o quê, queridos? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você viu só, queridos, nessa parábola,
É muito importante nós meditarmos nisso, nessa passagem que Jesus trouxe, nessa parábola. Porque ele mostra que muitas pessoas, ao serem convidados para virem até ele, virem até Jesus, para poder entrar no reino de Deus, elas vão inventar desculpas, e desculpas diversas, desculpas esfarrapadas. E Jesus, ele já começa dizendo: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ou seja, o convite é para entrar no reino de Deus. E mesmo assim as pessoas dão desculpas. E ali nos faz pensar e nos faz meditar se nós não estamos dando desculpas, e essas desculpas vão nos manter fora do reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes as desculpas que são dadas, muitas vezes está nos tirando do reino de Deus, está nos tirando de poder aproveitar essa eternidade que o Senhor tem nos proposto. Muitas pessoas, queridos, na Bíblia, nós poderíamos citar várias pessoas que inventaram desculpas, mas eu trouxe pelo menos 4 exemplos para que nós possamos meditar. Exemplos de pessoas que deram desculpas e obedeceram, e pessoas que deram desculpas e não obedeceram. Pessoas que, ao dar desculpas, depois pensaram bem, analisaram e acabaram indo. São aquelas pessoas que muitas vezes já deram desculpa alguma vez na vida, mas em algum momento aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e hoje estão andando com Deus. Outras que vão dar milhões de desculpas esfarrapadas e vão continuar vivendo no mundo, e essas vão estar fora do reino de Deus. Então, o tema hoje é um tema bem claro para nós, para mim, para você, para todos nós. Pare de dar desculpas. A sua desculpa, a minha desculpa, a sua desculpa pode estar nos tirando esse privilégio de aceitar esse convite maravilhoso de estar no reino de Deus. Isso vai poder nos tirar de lá, como nós vimos nessa parábola de Lucas 14, verso 15 a 24. Mas a primeira pessoa, queridos, que eu quero aqui trazer para que você possa meditar comigo, todos os personagens são conhecidos, mas ele é bem conhecido já. Adão, queridos, foi um desses que deu desculpas. Deu desculpas para tentar justificar o seu erro, para justificar a sua queda. Adão foi um desses. Detalhe, Adão, ele inventou desculpas, né? Adão era perfeito, vivia no paraíso, foi enganado por Satanás, e ao invés de assumir o seu erro, confessar o seu erro e dizer: realmente eu pequei, errei, fui desobediente, fui ingrato, e dizer claramente que ele estava errado, ele disse o quê? Vamos lá ver? Gênesis 3:12. O homem disse, o homem, no caso Adão: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Queridos, Adão foi tão cara de pau que ainda colocou culpa em Deus ainda. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer dessa fruta. Olha só, queridos. Não precisa nem dizer que esse não teve perdão. Até porque por causa deles é que nós somos pecadores hoje. A desculpa leva ao pecado, a desculpa pode levar à morte física, a desculpa pode nos levar à morte eterna. Por que a morte eterna, pastor? Porque você não vai entrar no reino de Deus se você ficar dando desculpa. Então pare de ficar dando desculpa. Pecou, queridos, igual Davi.
O que Davi fez? Reconheço o meu erro, eu pequei contra o Senhor. E ele vai lá e escreve o Salmo 51, Salmo 32, pedindo a Deus o perdão de Deus, pedindo a Deus para dar um coração obediente. Davi não ficou inventando desculpas não, querido. Foi que porque a mulher estava tomando banho lá no terraço. Não, ele não falou nada. Simplesmente falou, realmente eu pequei, errei. Dá-me um coração novo, disposto a obedecer. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi, queridos, tinha um outro rei, o qual Davi substituiu ele, chamado Saul. Saul também perdeu o trono, o privilégio de ser o rei de Israel e ter a sua descendência perpetuada dentro de um reino por causa de desculpa. Também, ele é o nosso segundo personagem aqui que deu desculpas por causa da desobediência, deu desculpas, e esse realmente se deu muito mal, assim como Adão. Vamos lá ver? 1 Samuel 15:15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 15. A história de Samuel, amados, é que Deus deu ordens, né? Deu ordens severas para Saul. Falou, Saul, é o seguinte, querido, você vai lutar contra os amalequitas e você vai entrar lá, você vai matar tudo, destruir tudo, porque eu vou me vingar dos amalequitas. Destrua tudo deles. E o que Saul fez, queridos? Saul não fez o que Deus ordenou. Saul não matou tudo, não fez tudo exatamente como Deus disse. E daí Samuel foi lá trocar uma ideia com ele, falou assim, viu, por que você não fez o que Deus mandou? E daí Saul deu a seguinte desculpa. 1 Samuel 15:15, olha comigo lá. Saul respondeu, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas separamos para destruição o restante. Queridos, o que Saul fez aqui? Ele deu uma desculpa esfarrapada. Primeiro ele joga a culpa nos soldados que estavam com ele. Porque os soldados separaram a melhor ovelha, o melhor boi, para a gente poder fazer um sacrifício a Deus. Mas não foi isso que Deus ordenou. Deus não ordenou, não pediu para separar nada para sacrifício. Deus não ordenou nada. O que Deus tinha mandado, queridos, basicamente foi o quê? Destrua tudo, mate tudo, boi, ovelha, cavalo, camelo, tudo que tivesse era para destruir tudo. Do bebê ao caducando, era para acabar com tudo. E Saul não fez isso. Não fez isso. Ele jogou a culpa nos soldados, disse que era para sacrificar ao Senhor. E por causa da desobediência dele, porque ele perdeu o trono dele para Davi. Foi a partir daí que o trono, que o reinado de Saul desmoronou. Por causa do quê? Por causa da desculpa que vem consequente de vem na sequência de uma desobediência. É isso que eu falo, queridos. Muitas vezes a pessoa tenta inventar desculpas para poder justificar o seu erro. Inventa desculpas para justificar as suas falhas, para justificar os seus pecados.
E isso é uma coisa que nós temos que ter bem em mente. Deus não vai aceitar suas desculpas. As minhas desculpas, as suas desculpas, as nossas desculpas. Deus não vai aceitar. Por quê? Porque na Bíblia existe um padrão de cristianismo extremamente claro para nós. Claríssimo. Então, esse devocional é tanto para mim como para você. Pare de dar desculpas. Amém? Mas vamos ver agora dois personagens que, embora desse desculpas, obedeceu. E um deles você vai conhecer, porque ele ficou preso na barriga de um grande peixe. Quem é? Jonas. Exatamente, queridos. Jonas. Jonas tentou fugir de Deus, foi resistente. E lá no capítulo 4, queridos, no capítulo 4 de Jonas, verso 1 e 2, nós vamos ver exatamente o que ele dá de desculpa para Deus. Olha só o que ele fala para Deus. Olha só. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Por quê? Porque Deus perdoou a cidade de Nínive, não destruiu a cidade de Nínive. Por isso que Jonas ficou descontente. Ok? Ele orou ao Senhor. Ele teve ainda, queridos, ele teve ainda a cara de pau de orar ao Senhor ainda. Olha só. Ele orou ao Senhor e disse assim, ó: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Fala senão um tremendo cara de pau esse Jonas, né? Foi um tremendo cara de pau. Embora ele tivesse obedecido, Deus foi atrás dele, Deus não desistiu dele. Embora ele tivesse obedecido, ele foi lá, pregou contra aquela cidade de Nínive. Nínive se arrependeu, mas a desculpa que ele deu para Deus por ter fugido de Deus, tentado, fugir de Deus, foi isso aqui. Eu sei que o Senhor é um Deus bom, compassivo, amoroso, leal, e que o Senhor sempre perdoa. Uma desculpa bem esfarrapada. Uma desculpa, queridos, que olha... E tem muitos cristãos que dão desculpas parecidas com ele, viu? Muitos cristãos hoje, eu não estou nem falando de quem está fora da igreja, eu estou falando muitas vezes de quem está dentro da igreja, dá desculpa esfarrapada para não pregar, para não aceitar um ministério, para não aceitar um chamado, para não assumir uma liderança de célula. Tem um monte de cristão aí que fica dando desculpas. Só que desculpas, queridos, ela é desobediência. A desculpa, você dá uma desculpa agora, Deus não se agrada de desculpa. Porque por trás daquela desculpa sempre teve uma intenção, como a de Jonas, de desobedecer, de fugir, de querer ser resistente ao que Deus está ordenando. Desculpa, ela é muitas vezes a justificativa, que a pessoa dá para querer ser resistente, muitas vezes, para não aceitar Jesus. Quer ver a desculpa mais clássica? Todos nós somos filhos de Deus. Deus é amor, ele aceita tudo. Isso é a desculpa mais ridícula que existe, porque a pessoa que fala isso é uma pessoa que quer se isentar e quer justificar de estar fugindo de Deus, está fugindo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Mas vamos para o último aqui. O último é aquele que abriu o Mar Vermelho. Quem que é? Moisés. Pastor Moisés foi resistente? Foi, queridos. Ele foi resistente. Ele foi resistente. Deus apareceu para ele numa sarça pegando fogo e conversa com ele, conversa vai, conversa vem. E Moisés simplesmente ele acaba sendo ali
resistente, né? Dando algumas desculpas para Deus. E uma das desculpas que ele deu foi essa aqui, ó. Êxodo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele já tinha tentado falar com Deus: olha, eu não falo bem, eu falo mal, não sei me expressar bem. Deus já estava lá, né? Respondendo todos os questionamentos dele, todas as desculpas dele, Deus estava tendo uma resposta. Deus insiste, e isso nos mostra que mesmo diante das nossas desculpas, Deus insiste e não desiste da gente. Ele não desiste da gente. Ele insiste até que nós venhamos acordar. Mas muitas vezes tem pessoas que mesmo dando muitas desculpas e Deus insistindo, a pessoa não aceita. A pessoa prefere realmente fugir, resistir, desobedecer. Diferente, por exemplo, de Moisés, de Jonas, que embora tivessem dado desculpas, tentando fugir, tentando dizer quem sou eu, né? Aquele coitadismo, vitimismo, tadinho, eu não sei falar direito. Deus insistiu e eles acabaram, pelo temor a Deus, acabaram aceitando o desafio de obedecer a Deus, Jonas de pregar a Nínive, Moisés de libertar Israel do Egito e se transformar em figuras ícones, né? Jonas e Moisés, figuras ícones na Bíblia, de levar a palavra de Deus, de obedecer, mesmo com as desculpinhas aí, né? E isso nos faz pensar muito bem, se nós não estamos dando desculpas demais, e Deus está sempre insistindo comigo, com você, e a gente muitas vezes ou está fugindo, ou está dando desculpa, e Deus continua insistindo. Deus muitas vezes tem um chamado para você para o ministério de louvor, muitas vezes para abrir uma célula na tua casa, e tantas outras situações, até mesmo para aceitar Jesus, você se batizar, tomar um posicionamento sério diante de Deus, e muitas vezes você está dando desculpas. Então pare de dar desculpas e toma a sua posição. Como Samuel disse, para Saul é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos lá então, quero poder estar orando por você e agradeço você por poder estar comigo hoje nesse devocional especial. Amém? Vamos orar, queridos? E não esqueça, né, de você poder se inscrever em nosso canal. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Compartilha com um monte de gente. Compartilha com todo mundo que você puder. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, louvamos o Teu santo nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos diante do Senhor pedir perdão por todas as desculpas que nós possamos ter inventado, ter criado, Pai, para querer desobedecer, para querer justificar um erro, para não obedecer ao Senhor, para não andar nos Teus caminhos. Nós pedimos perdão, Pai, por esses erros de ficar dando desculpas, Pai, para muitas vezes não fazer o que é correto. Pedimos perdão ao Senhor e consagramos ao Senhor esse dia e pedimos ao Senhor que as mãos do Senhor venham estar sobre nós, nos guardando e nos protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda ação do maligno. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.